A perseguição aos cristãos no Afeganistão já acontecia, mas agora, com a tomada do poder pelos radicais talibãs, tornou-se institucionalizada e passou a estimular práticas semelhantes em outros países, como o Paquistão. Segundo o portal R7, segundo a Sat7, que é uma rede cristã que transmite para os países do norte da África e Oriente Médio, é incrivelmente perigoso agora para os afegãos ter algo cristão em seus telefones. O Talibã tem espiões e informantes em todos os lugares. Os relatos apontam ainda que militantes terroristas estão batendo de porta em porta, interrogando pessoas nas ruas e executando, na frente de todos, aqueles que se recusam a renunciar à sua crença. Nosso diretor local me disse que a maioria não ousa frequentar uma igreja. Eles estão sozinhos, com medo e pedindo ajuda para nós. Somos o último recurso deles, relatou Rogers, que é o presidente do Sat7 na América do Norte. Essas informações só reforçam o crescente aumento da perseguição aos cristãos ao redor do mundo. Segundo o Centro de Pesquisas Pew, organização internacional sediada em Washington, nos Estados Unidos, os cristãos continuam a ser o grupo religioso mais perseguido na maioria dos países. Segundo o site Portas Abertas, apenas o fato de explorar qualquer fé que não seja revelada a Maomé é considerado inadmissível e ações são tomadas para que os desgarrados retornem e obedeçam novamente ao islamismo. Logo, não tem sido necessário ataques contra os infiéis que seguem a Jesus, pois ninguém sabe quem eles são. Entretanto, no Paquistão, o cenário é diferente, já que são 4 milhões de habitantes que professam a fé em Jesus. Muitos dos ataques cometidos contra os infiéis não muçulmanos são obras do grupo Tehrik-e-Taliban, que muitas vezes age sem fortes consequências, já que o país se autodenomina muçulmano desde a independência em 1947 e faz vista grossa para a fábrica de extremistas criado nas madraças paquistanesas. Apesar da aparente liberdade, a discriminação aos cristãos é institucionalizada, garantindo a eles os trabalhos considerados indignos e depreciativos. Alguns chegam a ser vítimas de trabalhos forçados. Outra maneira de hostilizar os seguidores de Jesus é através da lei da blasfêmia, em que muitos são acusados, presos e até sentenciados à morte, por não concordarem com as histórias e os valores islâmicos. Segundo o site Dawn Total, talibãs no Afeganistão deixam inseguros cristãos no vizinho Paquistão. Muitos pensam que atingindo os cristãos estão atacando os Estados Unidos. O regresso dos talibãs ao poder no Afeganistão irá encorajar os grupos fundamentalistas e extremistas no vizinho Paquistão, o que aumenta os receios de insegurança e miséria para os cristãos no país. A tomada de Cabul pelos talibãs tem muitas consequências para a igreja paquistanesa, disse o padre cameliano Mustaq Anjum à UCA News nesta segunda-feira, depois de consumada a conquista do poder, com uma rapidez que surpreendeu os próprios líderes do grupo. No Paquistão, os extremistas tenderão agora a vingar as derrotas das 2 últimas décadas e os cristãos irão sofrer, antevê este responsável. Segundo Boni Mendes, muitas pessoas aqui, ele se refere ao Paquistão, pensam que estão atingindo a América quando atingem os cristãos. Já o padre Anjum prevê que a intolerância deve crescer em relação aos não muçulmanos, incluindo os cristãos. O fundamentalismo irá aumentar. Eles imporão a sua forma de ver o Islã no Paquistão e, como sempre, os cristãos paquistaneses suportaram um fardo de tudo isso. E de acordo com a mesma fonte, em Karachi,
Pelo menos 13 pessoas, incluindo 6 mulheres e 3 crianças, foram mortas e várias outras ficaram feridas num ataque com granadas a um mini caminhão, quando a nação celebrava o Dia da Independência, em 14 de agosto. A polícia informou que se tratava de um ato terrorista. Na mesma altura, uns 15 fiéis foram mortos por pistoleiros na igreja de São Domingos, em Bahawalpur, 500 quilômetros a sul de Islamabad, Paquistão. Segundo Agnes Callamard, secretária-geral da Anistia Internacional, milhares de afegãos correm sério risco de represálias por parte dos talibãs, de acadêmicos e jornalistas, a ativistas da sociedade civil e mulheres, defensoras dos direitos humanos. Estão em perigo de ser abandonados a um futuro profundamente incerto. Entrei em contato com líderes religiosos de diversas denominações e pedi que analisassem o que está acontecendo. E para alguns deles, o que acontece hoje são os sinais do retorno de Jesus Cristo. Para outros, reflete a falta de Deus. E por último, é o resultado das escolhas coletivas de cada povo. E você? Comente aqui o que acha, agradeça a sua atenção e nos sigam nas redes sociais.